carvão de desenho é um dos materiais fundamentais na formação de um artista. E existe o carvão seco e o carvão oleoso. Aqui eu tenho um passarinho, uma lavadeira mascarada e uma flor, que é uma flor de açafrão. Ambos eu fiz no carvão. Os dois eu consigo encontrar o preto bem profundo, típico do carvão, já no formato de lápis, né? Porque o carvão original, carvão vegetal, que é obtido pela queima da madeira. Deixa eu afastar aqui um pouquinho e um pouquinho. O carvão vegetal, esse vegetal é muito leve. Ele risca o papel, por exemplo, aqui, e você apaga com extrema facilidade. Um material difícil de controlar no início, de você fazer linhas bem finas quando você está aprendendo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. E para quem tem mais dificuldade, aprender a desenhar com carvão, fazer esboço, você pegar qualquer imagem que você queira fazer e primeiro fazer ela com esboço, com carvão vegetal. Aos poucos você vai perceber que o teu traço vai estar cada vez mais leve, porque se você apertar com carvão, esse nem tanto, esse é um carvão mais grosso, ele não vai quebrar. Mas se eu pegar um carvão desse bem fininho e eu for fazer uma linha bem grossa, ó, ele quebra. Então eu tenho que aprender a desenhar com precisão, fazer uma linha grossa e escura, mas sem apertar muito. Isso me ajudou muito hoje quando eu faço um trabalho, principalmente em pastel seco, de construir as imagens, as texturas em pastel seco. Eu até percebo que o carvão é uma etapa muito importante para quem quer aprender a desenhar pastel seco, aprender a desenhar no carvão. Porque o carvão, ele traz isso para você, é um material leve, é um material frágil, o carvão vegetal. Você vai entendendo qual é o tom, qual é a quantidade de pigmento que você tem que colocar sobre o papel para fazer aquele volume. Aí você vai tendo entendimento de como construir as camadas, de como aquilo vai chegar até uma flor, um desenho. Um trabalho com uma flor como essa, que eu tenho uma diferença muito grande aqui, assim, nesses de tons bem escuros, aqui bem claros. Diante de nós, tem esses dois trabalhos. Um tem óleo e outro é seco. Esse que tem óleo, eu fiz com esse lápis Mars Lugmograph Black, da Staedtler, que é um lápis que tem óleo, ele é macio. E uma coisa legal é que ela parece um lápis de cor. Tanto que eu já usei esse lápis num trabalho em lápis de cor aqui, que eu fiz. Aqui, aproximando melhor a imagem, esses traços aqui foram os que eu fiz com esse lápis carvão. Esse lápis aqui, o 4B. Eu escolhi, no caso, para vocês terem uma ideia de como esse lápis tem a mina firme, que esse é 4B. Eu fiquei testando, eu tenho 2B, 4B, 6B e 8B dessa marca. E eu vi que o 2B, ele é firme, mas ele é um pouco claro. E o 4B, ele é escuro e ele é firme o suficiente de eu conseguir fazer essa linha aqui. E quando eu fazia essas linhas aqui com lápis de cor, o lápis começava a ficar grosso, começava a esfarelar, porque o lápis de cor ele não tem a consistência e a firmeza que um lápis carvão tem. A diferença é que esse lápis aqui, ele não tem o mesmo brilho que um lápis de cor tem. Ele é um tom mate. Mas se você quiser usar ele com lápis de cor, é só você passar uma leve camada de um lápis de cor bem por cima, como se estivesse colocando um pouco do pigmento do lápis de cor, e aí se mistura. Vou falar um pouquinho sobre como é usar esse lápis. Por exemplo, usar um lápis de cor e um lápis de grafite e esse lápis de carvão são materiais muito parecidos na hora de você usar. Você tem algumas diferenças, que uma coisa é grafite, outra é lápis de cor. Muita coisa que você usa no grafite, você leva para o lápis de cor e dá muito certo, porque são técnicas afins. E você
Dependendo do que você está fazendo, você pode colocar um pouco de grafite no lápis de cor, porque todos os três materiais têm óleo. Eu já tentei usar esse lápis de grafite, outras marcas, inclusive essa também da Staedtler, e com esse lápis não fica muito bom. Quando você bota uma camada muito forte desse lápis carvão, não entra mais esse, começa a ficar esquisito, não entra direito. Esses lápis, se um traço suave, eles se misturam, mas quando você tem grande concentração de pigmento de um ou do outro, eles não se misturam mais. O que não acontece quando você usa o lápis de cor. Quando você usa o lápis de cor e esse usa uma massa muito forte de lápis de cor, várias camadas de lápis de cor, ou então várias camadas desse mistura, você vê uma mistura perfeita. Para fazer esse trabalho dessa flor de açafrão, eu usei o Pierre Noir, o Carbone, o Fusain e esse carvão prensado, só essa graduação HB, que eu fiz essas linhas aqui mais escuras e eu fiz aqui essa parte escura, mas porque com esses lápis aqui, principalmente a parte mais clara, eu fiz tudo com Carbone. Eu nem cheguei a espalhar pigmento com pincel, com esfuminho. No caso dessa parte clara, usei mais esfuminho nessa parte intermediária, esses tons intermediários de preto que tem aqui, esses cinzas que tem aqui, né? E o que eu queria enfatizar com essa flor de açafrão foi esse detalhe, essa pétala em especial. E aqui eu coloquei essas linhas brancas e linhas pretas mais escuras, porque quando a gente trabalha com linha, com detalhe, a gente destaca essa parte, esse detalhe. Aqui tem algumas linhas, aqui assim, mas está se perdendo. Aqui praticamente são manchas, eu não tenho mais detalhe, linha, aqui é mancha só. E foi assim que eu fui fazendo. Assim, quando eu uso carvão, eu não gosto, eu uso esfuminho, bastante esfuminho. Não uso muito pincel. Gosto mais de usar o pincel no grafite. Já no carvão eu gosto de usar esfuminho. Eu tenho, assim, umas regras de usar nos meus trabalhos que eu já percebi que dá mais certo. No grafite, eu uso mais pincel nas áreas escuras. Nas áreas claras, eu uso algodão, que o algodão ele absorve bastante pigmento do grafite e aí eu consigo fazer áreas bem claras com o grafite. Já no carvão, eu gosto de usar o esfuminho. Mas quando eu posso, como essas áreas aqui, que eu posso controlar, porque eu gosto de ter aquela cor precisa, aquele tom preciso, aquela linha bem específica, eu usei esse Carbone, que ele é um lápis bem clarinho e ele é bem suave. E assim, até a primeira vez que eu usei ele, eu vi quanto ele era macio, e até eu achei estranho, achei legal, gostei, porque o carvão sempre, esse tipo de carvão, qualquer tipo de carvão seco, ele sempre arranha um pouco o papel, pela própria estrutura, natureza do material, ele arranha um pouquinho o papel. Já quando você tem o lápis como esse que é a base de óleo, carvão com óleo, você nunca arranha o papel, é sempre macio, é sempre um toque aveludado. Agora falando sobre papel, que eu gosto de usar para carvão, quando é um desenho quando é um trabalho como esse, um carvão a óleo da lavadeira mascarada, qualquer papel, preferência assim, com a alta gramatura, porque o carvão é um material resistente, como eu já falei. Então, papel de alta gramatura, como esse da Canson, inclusive foi o papel que eu fiz essa lavadeira, esse desenho aqui, foi esse aqui, Canson Desenho, 200 gramas. E esse papel, ele é muito bom para fazer trabalhos em carvão, eu gosto muito, carvão e grafite, esse papel é excelente. E qualquer papel, no meu entendimento, do que eu já vi, você para carvão, lápis de carvão desse estilo, que também tem de outras marcas, né? Que tem carvão com óleo, qualquer papel de alta gramatura tá ótimo. Agora, essa flor de açafrão, que é um exemplo de trabalho de carvão seco. Um papel para você fazer, na minha opinião, eu indicaria assim para vocês sempre usarem um papel que seja um papel
próprio para pastel ou então papel para carvão. Eu não tenho papel de charcoal para fazer trabalho em carvão. Eu uso esses aqui que eu tenho. Eu uso esse aqui, que é esquise pastel. Ou já ultimamente já fiz uma flor, uma rosa em carvão com esse pastel mate. E a maioria dos meus trabalhos em carvão é desse papel aqui, esquise pastel, porque o carvão seco, aqui, você solta, eu tenho o pigmento do carvão que ele vai caindo aqui. Então, se você estiver trabalhando com papel para pastel seco, ele vai agarrar o pigmento e você vai conseguir fazer com mais facilidade o volume, porque aqui o papel vai absorvendo o carvão. O carvão ele não fica naturalmente no fundo do papel, você tem que impressionar ele com esfuminho para ele penetrar, mas um papel como esse para pastel, eu acho que o resultado do trabalho em carvão fica mais bonito, né? Aqui é uma sugestão que eu tô dando para vocês desses dois papéis, para você que ficam melhores o resultado. Mas eu mesma, quando eu comecei a usar carvão, eu só tinha esse papel aqui da Canson. Um exemplo foi essa flor que eu fiz, aqui essa tulipa. Deixa eu ver quando eu fiz. Eu fiz em 2020 e esse aqui foi em 22. Então tem uma diferença de 2 anos entre esses dois trabalhos. E esse aqui, dessa flor, essa tulipa, eu fiz com esse da Gioconda. Eu usei esses dois lápis, na verdade, para fazer todo esse trabalho. Vocês veem que não tem um preto tão forte quanto aqui. Que aqui eu usei carvão prensado, aqui eu não usei. Aqui eu só usei esses dois lápis. Esse papel, ele não vai, o pigmento, ele não fica, ele não agarra, porque o papel não é especial para agarrar pigmento. É um papel de desenho. Já esse é um papel que ele agarra o pigmento. Aí você vê as nuances, a profundidade que se cria com esse papel. Já você não tem a mesma coisa nesse.